Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em reta final de preparação para a partida contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Pascoal falou aí sobre o Mengão, que o Mengão precisa fazer para vencer o Bayern de Munique. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Alagoas, no Acre, no Amazonas, Rio Grande do Sul. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando a moral no nosso canal. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as últimas notícias do Flamengo. Vai ter só Botafogo e Palmeiras amanhã. Depois tem o Flamengo, Flamengo e Bayern de Munique. Incomparável! Então, ele vai jogar. Ele vai jogar. E a pergunta ali, quem é o bicho-papão do Mundial de Clubes? Na minha conta, até aqui, é o City. Né? É o time que mais gols fez até aqui. O único a vencer as 3 partidas. Então, o que mais arrecadou e tal, tem todos. E tem um treinador que tá felizão com o time, né? O time entendeu o que eu queria, jogou e tal. Legal. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, para ser campeão mundial, muito provavelmente vai ter que passar por Bayern de Munique, PSG e Real Madrid para chegar na final. Aí tira... E de repente pode pegar o City na final. Já vi alguns memes de que essa caminhada podia ter tranquilamente o Chicago Bulls do Michael Jordan, o Mike Tyson no auge. Também tem isso. Agora, se olhar... Rapaz, na boa, essa caminhada, se o Flamengo for campeão, é o maior título da história do futebol brasileiro, de clubes. Sim, porque vai passar indiscutivelmente. Vai passar por grandes equipes. Que isso? Vai ter pego o Chelsea na primeira fase. Começa com o Chelsea, agora vem o Bayern de Munique, que eu acho que tem jogo... Real Madrid e City. É um pouco difícil, digamos assim. Rapaz, que é isso, Mas eu acho que o Flamengo... Só os 3 últimos campeões de Champions. O Brasil foi para a Copa do Mundo de 70... contra o grupo era muito difícil para o Brasil naquela oportunidade. Eram os times muito arrumados, técnica e taticamente, e o Brasil que vinha para a disputa do Mundial. E o Brasil foi campeão do mundo passando pela Inglaterra, pela Romênia, a final contra a Itália, contra o Uruguai, contra o Peru. Então teve muita... Romênia e Peru, né? Sim, jogou contra a República Tcheca também. A antiga era a Tchecoslováquia, né? Em 70 era a Tchecoslováquia. E eram 6 jogos, né? Agora nem sei mais quantos serão. Porque na próxima Copa do Mundo de Seleções? 18 times, né? Então já não sei mais quantos serão. Agora, nesse aspecto de Botafogo e Palmeiras, esse jogo, em toda a sua... esses dois, o lado da chave é mais ameno, bem mais ameno. Esse lado da chave é menos... acessível. É menos tempestuoso, digamos assim. Você corre menos risco de ter uma tempestade no meio do caminho. Acho que os confrontos entre eles têm sido marcados, muitas vezes, por confrontos mais físicos do que técnicos e táticos. Pelo poderio dos adversários, quem tem mais chances de ficar entre os 8 melhores do Campeonato Mundial de Clubes? Eu acho que a sua vírgula facilitou a minha resposta, né? E pelo que jogam os adversários, né? A diferença entre o Flamengo e o Fluminense é proporcionalmente menor do que a diferença de jogo entre o Bayern de Munique e a Inter de Milão. É a minha opinião. Sei que vai ter gente pensando o contrário, sei que esse é um assunto muito polêmico, até porque aqui no Rio isso fleta muito com o clubismo, então naturalmente fica aquela história, se o Flamengo é o melhor time dentre os 4 brasileiros, a seleção que nós fizemos há pouco mostra isso, não é que você vai dizer que é mais fácil o Fluminense, ou menos difícil, o Fluminense classificar do que o Flamengo, porque tocou, como diria o saudoso Luiz Mendes, o comentarista na Palavra Fácil, tocou ao Flamengo jogar, dançar com a mais feia, né, como diriam antigamente. Aliás, até um ditado que
atualmente nem deveria ser utilizado. Mas o Mendes falava muito isso. Acabou caindo para o Flamengo o adversário mais complexo de se enfrentar nessa fase de oitavas de final, daquelas possibilidades envolvendo os clubes brasileiros, porque sabia-se já, né, porque enfrentamentos com o City e com o Real Madrid não iriam acontecer nesse momento do campeonato, só num segundo mata-mata. E aí calhou de ser o Flamengo o responsável para tentar frear, né, o carrossel alemão. E por isso eu acho que, como a diferença entre Fla e Flu é menor do que a diferença entre Bayern de Munique e Inter de Milão, por conta desta constatação, deste juízo de valor, eu acho que é mais provável imaginar uma classificação do Fluminense. Mas é apenas uma opinião, é impossível prever qualquer coisa, até porque eu acho que o Flamengo já mostrou, especialmente no confronto contra o Chelsea, do que é capaz, e se o Bayern não jogar seriamente, pode perfeitamente dar Flamengo nesse jogo de domingo. Um salão que só tem gente feia. Rapaz, é um trem fantasma, não é um salão de baile. Não, o salão é aquele do risca-faca. Que isso? É isso, né? Briga de foice no escuro. Não tem essa conversa, não. Quem que vai ter mais dificuldade para passar para você, Pascoal? Eu acho que porque o Fluminense eu não vejo repetir bom futebol. Eu vi um jogo bom do Fluminense, né? E pra mim, a minha convicção é que o Flamengo passa, gente. Eu juro, é minha convicção. O Flamengo ganha do Bayern de Munique. Essa é uma convicção que eu tenho. Você tá falando pra fazer graça. Não. É minha convicção. Já até deu o placar. E se não sair a vitória do Flamengo, eu autorizo o pessoal a me ligar. Você tá falando que você tá de férias, segunda-feira você não vai estar aqui. Não, mas eu autorizo o pessoal a me ligar. Aí você vem? O quê? Não tem problema nenhum. Não tem discussão nenhuma. Se o Mengão passar, você vem? Bom, se vocês quiserem me ligar, eu faço com vídeo. Faço uma chamada de vídeo. Eu faço uma chamada de vídeo com vocês aqui, sem problema nenhum. Eu venho segunda-feira. Você já tinha falado ontem na chamada de vídeo. Não tem problema mas nenhum. Mas segunda-feira não tem programa, sabia? Eu sei, mas qualquer outro programa que me convocarem, eu venho. A minha convicção é que o Flamengo passa. Mas eu não tenho essa convicção com o Fluminense. Eu não tenho. Porque eu não sei se o Fluminense vai repetir aquele bom jogo que fez, o jogo contra o Paris Saint-Germain. Agora, as coisas... Vamos ver o que acontece. E assim, a Inter teve até uma temporada pensando em Europa superior à do Bayern de Munique. Só que a Inter está desmantelada, perdeu o treinador, tomou uma cacetada na final da Champions. Perdeu jogadores. O treinador caiu para cima. O treinador não caiu para baixo, ele caiu para cima, porque ele foi financeiramente, né, Pascoal? Financeiramente, claro, caiu para cima. Foi ganhar um pacote de dinheiro, uma mala, um container de dinheiro que ele foi ganhar. Então, eu acho que ele caiu para cima. Agora, quanto à qualidade de jogo, o Flamengo tem mais qualidade de jogo. O Flamengo tem mais perspectivas de jogo. Mas eu entendi o que disse o Rafa. Proporcionalmente, aos adversários, a distância de Flamengo e Fluminense é menor do que a entre Bayern de Munique e Inter de Milão, neste momento. O Danilo comparou outros dois times. Um é o Bayern mesmo e o outro é o Chelsea, derrotado pelo Flamengo por 3-1 na primeira fase. Por quê? Porque o Bruno Henrique, numa entrevista anterior, havia falado que o Bayern de Munique é muito melhor do que o Chelsea. Será que o Danilo concorda com isso? Acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior. O que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. Eu acredito muito numa expressão que diz: a soberba precede a queda, né? Precede a queda. E aqui não se trata de soberba, mas as minhas falas antes do Chelsea, eu repito elas agora. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. Acredito que nós temos ferramentas suficientes para poder jogar o jogo de igual para igual e passar a eliminatória. Se vai acontecer a vitória ou não, é difícil, a gente não consegue prever. Mas eu acredito muito porque internamente a gente faz um trabalho importante. A gente faz um trabalho de convicção, a gente faz um trabalho de construção para enfrentar qualquer tipo de adversário. 30 segundos para cada um. Rafa, você concorda com o Danilo? A diferença entre Bayern e Chelsea não é
Tão grande? Não é tão grande, mas é grande. Concordo parcialmente com o Danilo. Eu acho que ele fala isso agora, até para valorizar um pouquinho a atuação que o Flamengo teve contra o Chelsea, que foi espetacular. O Chelsea é um clube, né, que passa por um processo de reestruturação já tem algum tempo, a segunda temporada de reestruturação, time mais rejuvenescido, então é um outro contexto. O Bayern é mais time, né, numa comparação direta é mais time. Digamos que eu tô mais para Bruno Henrique do que para Danilo, viu, Plihal? Boa. Você, Pascoal? Eu sou o Bruno Henrique, integral. O osso vai ser contra o Bayern. Contra o Chelsea, o time sabia o que tinha pela frente. Tem que estudar bem o time do Bayern, senão miou. Estamos de férias, oficialmente? Já acabou? Já acabou. Não te avisaram, Pascoal? Quantos dias de férias? E Bayern de Munique, 17 horas, domingo no Hard Rock Stadium, em Miami. Bruno Henrique, Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique tá dando a letra de como o Flamengo vai ter que jogar contra o Bayern de Munique. Aquela conversa da boleirada com o Felipe Luiz, não é? Velocidade. Dois caras no ataque com muita velocidade, não é isso? Não é isso, Bruno Henrique? Fala aí. Na minha visão, velocidade. Foi o que eu acabei de falar com ela. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas ali, se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser o jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Vejo que a gente se conecta muito bem ali na frente, os jogadores rápidos, né? E hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido. O nosso zagueiro sempre fala isso, que é difícil quando tem que correr 30, 40 metros para trás. E acredito que quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto. Tá aí. Velocidade para encarar o time do Bayern de Munique. Não ficar de costas para a zagueirada, né? Usar velocidade e jantar literalmente os caras. Bom, falar é uma coisa, fazer é outra, claro, mas é uma ideia de jogo contra a equipe do Bayern de Munique. Eu, sinceramente, acho que qualquer jeito que você tentar jogar contra o Bayern de Munique vai ser difícil, e para segurar o Bayern de Munique também é muito difícil. Mas, enfim, eu prefiro um Flamengo encarando do que reativo. Porque se ficar lá atrás, vai perder o jogo. Né? A chance é tentar, né, ir para cima, né? Mas o que o Bruno Henrique está falando é exatamente o contrário, Quesada. Pelo que eu entendi. Desculpa se eu estiver entendendo errado, eu peço aí desculpa pro pessoal. Se a gente jogar de costas, o jogo é perfeito para eles. O que é jogar de costas? É você estar dentro do campo dos caras. Se você meter velocidade, e ele até citou que os próprios sim. É isso. Ninguém quer correr atrás de jogador rápido. O que o Flamengo vai fazer? Não sei se o Flamengo vai sair numa marcação-pressão. Não sei. Talvez o Flamengo vá marcar a partir da sua intermediária. Aí ele mete a pressão ali. Exatamente. Deixa o Bayern sair, não faz a pressão na saída de bola, deixa para pressionar na sua intermediária do Flamengo. Rouba a bola ali e velocidade. Bruno Henrique, Everton Araújo, Plata, em cima da becaiada do Bayern de Munique, para tentar chegar e fazer o gol. Então, pelo que o Bruno Henrique está falando, o Flamengo, a leitura que eu faço, não vai marcar pressão saída de bola do adversário. Vai marcar dentro do seu campo para explorar o contra-ataque. E aí, Plata, Luiz Araújo, vamos ver como é que ele vai escalar esse time. Bruno, né? Bruno Henrique, né? O Bruno tem entrado nos jogos e tem resolvido, né? O Plata também. Mas vai começar com o Pedro? Não sei, acho que não começa com o Pedro, ou começa com o Pedro. Não, né? Eu acho que não. Vamos esperar, mas enfim, são as possibilidades aí, né? Vamos ouvir o que o Kompany, o belga, que jogou com a seleção, né? Isso aí, não tem ninguém que ache que a gente não conhece, né, dos adversários, citando aí o Jorginho, o Danilo, né, enfim, que são jogadores internacionais que jogaram aí um tempão no futebol da Europa. Tá aí o Kompany e o Felipe Luiz são os mais jovens, né, estão entre os mais jovens técnicos desta Copa do Mundo de Clubes. Sormani, e aí, hein, vai, na lata, Flamengo passa ou não passa do Bayern de Munique? Passa! O Flamengo passa e vai passar bem. Não tô falando que vai golear, longe disso. Não é aquele jogo
apertado, coração na mão, não. O Flamengo vai vencer bem o jogo. O Flamengo vai vencer bem o jogo. O Company falou ali, when I see Danilo on the pitch for Flamengo, on the pitch, no gramado, for Flamengo. Mas ele esqueceu de mencionar também, ele mencionou o Danilo e o Jorginho, mas eu anotei aqui, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, Cebolinho, esse moleque da base do Flamengo, Wallace Ian. Não é só isso, gente. O Flamengo tem um time muito forte. Muito forte. Será que o Bayern de Munique tem tantos jogadores assim como tem o Flamengo? Sormani, você é um brincalhão. Você já começou a beber cedo. Sormani, você só fala merda. Sormani, por que você não se aposenta? Segunda-feira a gente conversa. Eu acho que dá jogo, eu acho que tem, é um grande time do outro lado, não é um time qualquer, obviamente, né? Ninguém está falando isso, é um timaço, o Bayern de Munique é um timaço, claro, há muito tempo os caras vêm fazendo, o Flamengo também fazendo um projeto. Então é isso, a gente tem que entender o que nós somos na fila do pão. Arrascaeta, esqueci de mencionar o Arrascaeta. Sim. O Company falou dos talentos brasileiros, né? É que o cara não vai lembrar todos os nomes, mas legal esse reconhecimento aí. Eu tô apostando no Flamengo. Mas vamos lá, é um jogo. Ninguém acreditava no Botafogo também, o Botafogo foi lá e fez o serviço no Paris Saint-Germain. Todo mundo estava dizendo, quase todo mundo, que o Borussia ia passar o carro em cima do Fluminense e não fez isso. Palmeiras contra o Porto. Tinha gente achando, mas o Porto, o futebol português é melhor que o brasileiro. Aí os três lá, né, os dois, o Benfica e o Porto. Palmeiras encarou o Porto, foi até melhor que o Porto, só faltou o bendito do gol, não é? 17 horas, domingo, Miami. Tá aí, nação, e na sua opinião, qual é o seu palpite para Flamengo e Bayern de Munique nesse domingo, 5 horas da tarde? Eu já deixei meu palpite registrado, para mim, vai dar Flamengo 1, Bayern de Munique 0, e vai ser no tempo normal. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, coloca o seu palpite nos comentários e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Inclusive aqui, desse lado, tem mais informações do Flamengo, tem a coletiva do Danilo, é só você clicar e você assistir junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.